E muitos ouvintes devem estar se perguntando, né, quem é o novo ministro da Saúde, qual o currículo dele, né? O Nelson Teich, ele tem 63 anos, é médico formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e descrito por ex-colegas como extremamente discreto, técnico e com currículo com estatura para o cargo. Nós conversamos ontem no Bastidores do Poder, Cláudio Humberto e eu, com um dos maiores oncologistas do país, o Paulo Hoff, que nos contou aqui um pouco do currículo a respeito do novo ministro da Saúde. Depois da faculdade, fez oncologia no Instituto Nacional do Câncer, especializado em gestão de saúde, cursou MBA na Universidade Federal do Rio. É doutor pela Universidade de York, no Reino Unido. Foi responsável nos anos 90 pela fundação do Centro de Oncologia Integrado, onde atuou até 2018. Também já foi consultor do Hospital Albert Einstein. De setembro do ano passado até janeiro deste ano, prestou consultoria à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde. É sócio da Teich Healthcare, uma consultoria de serviços médicos. Chegou a colaborar com a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Em 2018, tem apoio da classe médica da Associação Médica Brasileira, além de boa relação com empresários do setor, ou seja, um perfil para lá de técnico, né? E quem ouviu aqui os nomes lidos por mim do currículo do novo ministro da Saúde reconheceu as maiores instituições ligadas aí à saúde. Por isso, claro, a classe médica está aplaudindo a escolha de um técnico para comandar o país para enfrentar essa pandemia do coronavírus. E ele deu uma outra definição aí para esse isolamento, né? Fala-se no horizontal, no vertical, e ele lançou o estratégico. Perpendicular, achei que você fosse falar. Ele falou de isolamento estratégico. Eu quero dizer assim... Porque ele pode ser ou vertical ou horizontal, sempre será estratégico, né? O primeiro pronunciamento dele eu acho que foi muito positivo. Assim, ele demonstrou conhecimento, demonstrou muita segurança e mostrou também que tem opiniões próprias. Ele ali, na frente do presidente, ele defendeu ideias, por exemplo, que eram defendidas pelo seu antecessor. E eu acho que sem nenhum problema. O problema do Mandetta não foi esse, né? Não é a questão fica todo mundo focando, o ministro também defende isolamento horizontal, etc. Ele é a torcida do Corinthians, todo mundo sabe, muitos defendem isso, né? O problema não é esse, né? O problema foi mesmo a atitude, o comportamento político do ex-ministro que acabou precipitando a sua demissão. O fato e o recado do ministro, hein, Cláudio Humberto, para os servidores da saúde: não façam o que não devem fazer. O que é isso, hein? Extrapolou de novo, né? Exatamente. Novamente extrapolando, né, fazendo declarações políticas. Ele o tempo todo no palanque, né, mesmo na despedida. Achei muito, muito ruim a história dele já demitido, voltar ao ministério, ainda mais para fazer coletiva, fazer ato político, um ato privado, na verdade, num ambiente que era público, né, de uma repartição pública. Eu acho que o ex-ministro saiu mal do cargo agindo dessa maneira. Mas, enfim, esse aí já é passado, essa altura, né? A gente tem que estar preocupado mesmo com o novo ministro. O ministro me pareceu uma pessoa, um técnico muito, muito qualificado. A informação, a primeira notícia sobre a escolha dele foi dada pela TV Band News, né? O Marcelo D'Angelo, né, antecipou isso no final da tarde de anteontem. Ele já anunciava que inclusive o Teich já tinha seguido para Brasília para exatamente manter conversações. Ele foi convidado para se encontrar com o presidente, etc. e tal, enfim, e antecipou essa história. O Teich, ele já tem aí algumas declarações em outras circunstâncias, ficam tirando frases dele para tentar de alguma maneira gerar uma crise com o novo ministro. Mas o fato é o seguinte: a única coisa que eu senti falta mesmo foi de uma declaração peremptória dele de compromisso com o SUS, com o Sistema Único de Saúde. Se ele tivesse feito isso, eu pessoalmente como cidadão ficaria mais tranquilo, assim como os funcionários do Ministério da Saúde, são todos assim são soldados do SUS, né? O ministro que já foi funcionário do Ministério da Saúde chega sabendo que ali ele vai encontrar o pessoal, a turma que ele considerar mais adequada
para exercer as funções técnicas de assessoramento mais próximo dele. O Ministério da Saúde, como eu tenho dito, tem assim é um exército de pessoas dedicadas e muito competentes, muito estudiosas, e com toda certeza o Taishi não tem nenhuma razão, e ele não faria isso, até porque conhece bem a estrutura do Ministério, de levar para lá pessoas estranhas. Eu acho que todos que ele necessita para o seu trabalho estão lá no Ministério da Saúde. E acho que para quem esperava, ou temia que vai cair o Mandetta e vão colocar no lugar dele um terraplanista, um maluco, nada disso aconteceu, muito pelo contrário, não é? Queria colocar aqui para o nosso ouvinte acompanhar o que diz o novo ministro da Saúde, é muito relevante que a gente entenda, né? Como ele está vendo esse momento atual, o que pensa, o que quer fazer. Por exemplo, ele deu uma entrevista ontem exclusiva à Band, ao Brasil Urgente, ao José Luiz da Atena, falou, por exemplo, sobre o pico da doença. O que ele disse foi o seguinte: quem te disser que sabe, está mentindo. Porque não tem como hoje você adivinhar quando é que vai bater o pico da doença. Por isso que eu estou te falando, é muito angustiante você navegar no mundo em tanta incerteza, onde você tem que assumir que realmente você tem que acompanhar para ver o que acontece. O ministro... Vai, Rafa. Não, pode falar. Não, eu queria colocar mais uma declaração importante aqui do ministro a respeito da polêmica do coronavírus, que é a cloroquina. A respeito de cloroquina, ele diz o seguinte: O que eu posso dizer é o seguinte: toda medicação nova, ela tem que ser testada, né? A hora que você tiver uma coisa clara sobre a eficácia, sobre o benefício, sobre a indicação, isso vai estar disponível para todo mundo. Eu achei positivo o discurso do novo ministro da Saúde também. Pelo menos, a gente acha positivo o fato de ele não aparecer com uma caixa de cloroquina no bolso, né? E mostrar por aí como se fosse uma solução que, por enquanto, não pode ser apresentada à sociedade, né? Aliás, em breve deve ser apresentada também essa solução trazida pelo ministro Marcos Pontes, né? Que é o tal do remédio chamado de Anita, né? Que já foi proibido. Aliás, a venda nas farmácias já está proibida sem receita também, porque ele tentou manter segredo a respeito dessa pesquisa, mas o segredo foi rapidamente revelado, e é um remédio que teria 94% de eficácia aí contra o coronavírus, tomara der certo hoje, também. Hoje a Mônica Bergamo traz esse comentário. O remédio secreto de Pontes é pior que cloroquina para a Covid-19, diz o estudo chinês, hein? Já tem estudo aí sobre isso. Mas agora estão falando até de remédio para piolho, né? Ivermectina, mas numa... Isso eu já recebi também. Mas isso eu já recebi via WhatsApp há uns 15 dias já, que era para correr. Aliás, recebi de um conhecido da área da saúde, veja só, hein? Que era para correr rapidamente até uma farmácia. Recebi uma foto até da caixinha do remédio. Ivemec, acho que é o nome comercial desse Então, só que é animal, né? Esse Ivemec é animal, mas tem a versão humana também do Ivermectina, né? Mas cada um agora resolve falar alguma coisa. Mas esse Anita... O problema é quando é ministro, né? Foi proibido pela Anvisa, né? O presidente Bolsonaro, vou falar o óbvio aqui, ele tem toda a autoridade do mundo para trocar um ministro qualquer quando ele quiser, pela razão que ele bem entender, né? Enfim, cabe ao presidente tomar essa decisão. A única dúvida que eu tenho é a seguinte: por mais grave e por pior que fosse o relacionamento entre ele e o ministro Mandetta, agora era a melhor hora para fazer essa troca, trazer alguém da iniciativa privada que não tem vivência na área pública para domar um leão. Assumir o Ministério da Saúde deve ser algo absolutamente complexo em qualquer circunstância, né? Imagine nessa, em meio à pior pandemia da história do Brasil, com o presidente da República brigando com governadores e com o Congresso Nacional, ele tem de montar num touro gigantesco, que é o Sistema Único de Saúde, entender para onde esse touro vai pular, saber o que tem de fazer, restabelecer pontes com secretários estaduais de saúde. Quanto tempo isso vai demorar? Ontem, na entrevista para o Datena, ele deixou muito claro o que é fundamental. E todos os técnicos têm repetido isso. Na entrevista que a gente fez com o Dr. Davi Uipa essa semana, ele falou de novo: testar. Aí o Datena perguntou a ele: mas tem teste? Tem que ver se tem teste. Então, né, até ele tomar pé da coisa, nós já estaremos em que momento? Será que a gente já não estará no pico da doença? Ele vai conseguir entender o que se passa no Ministério da Saúde, no Sistema Único de Saúde em pouco tempo, por mais que os técnicos estejam bem informados,
prontos para ajudá-lo assim que ele precisar de alguma informação importante. Eu acho que isso é temerário, né? Por isso essa troca é temerária. Não importa o Mandetta, não importa o Nelson Teich, fosse qualquer outra pessoa, qualquer outra figura, trocar de ministro da Saúde a essa altura aqui do campeonato é colocar a vida de pessoas em risco. Me parece colocar a vida de pessoas em risco. Sobre isso, né? Essa questão do Mandetta, de trocar o ministro, etc. O Mandetta é ortopedista. Cada palavra que ele dizia ao longo dessas coletivas, etc. e tal, isso é produto das conversas dele exatamente com o pessoal do Ministério da Saúde. Ministro, o sujeito para ser ministro e ser mau ministro da saúde precisa ser muito ruim de serviço para não ser um bom ministro, porque tem lá tudo, inclusive todo o suporte técnico, todo o aconselhamento que ele puder, todo o assessoramento que for necessário, está tudo lá. E ele tem sim alguma experiência. Ele trabalhou no Ministério da Saúde, ele foi assessor lá no Ministério. Ele foi consultor privado de uma secretaria do Ministério da Saúde. Pois agora, durante a gestão mas do ele presidente tem ali Bolsonaro. convivência, ele pode não ter experiência como gestor público. Mas quem é que diria que José Serra seria um bom ministro da Saúde como foi? Não é? Embora não seja médico. Administrador, né? E tudo isso eu entendo, tudo isso Cláudio, por quê? claro. Porque no Ministério da Saúde, tanto quanto no Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, né, a estrutura que tem lá de pessoas de altíssimo nível, de altíssima qualidade, né, o sujeito para ser um ministro ruim, ele tem que ser, tem que ser mesmo uma anta. Né? Mas dá para fazer, e não né? é o caso, tem provas evidentemente, aí, do novo ministro da Saúde. A gente tem provas aí de que sempre dá para piorar, né? Um pouquinho, mesmo que o Ministério tenha uma boa estrutura. Não acho que é isso que vai acontecer. O Mandetta era ortopedista, o novo ministro é oncologista, enfim, nenhum deles pertence à área e certamente tem bons técnicos lá dentro para aconselhá-los a respeito da pandemia. E não tenho dúvida que ele poderia assumir o Ministério da Saúde em qualquer momento e, com o auxílio dos técnicos, ser o melhor ministro da Saúde da história do Brasil. Agora, para chegar hoje, tomar posse agora de manhã e entregar resultado depois do almoço, que é o que ele vai ter que fazer no meio dessa pandemia, aí não importa ser o Nelson Teich ou qualquer outra escolha, é um risco, né? Pode dar certo. O Mandetta não entregou resultado em dê. 60 dias. Não, então, mas não tinha pandemia quando ele assumiu, né? A pandemia chegou 1 ano e 2 meses depois de ele assumir o cargo, não na hora do almoço. Ele ficou 60 dias na pandemia e não entregou nada, ele não entregou nem respiradores aos estados. Não é a avaliação de praticamente todos os governadores, Cláudio. Ontem o governador do Ceará falou, o governador de São Paulo falou, o governador todos eles do Rio Grande do hostis Sul falou. ao governo, são todos hostis ao então, mas governo. o problema Do Distrito Federal, não. O Distrito Federal mas só critica. o do Distrito Federal. A gente só cita Que o do está ali Distrito Federal próximo, aqui. hein? Que ali está próximo. Ontem, basta dar uma circulada pelas redes sociais, você vai colher elogios ao Mandetta do governo do Ceará, do governo do Rio Grande do Sul, do governo de São Paulo. Contra o Bolsonaro, né? Então, tá na cara. mas Todos aí eles são contra, já foram contra. Aí só vale o de governador do Brasília? Não, a questão é inversa, só vale os que forem contra? Não, só vale os que forem a favor, porque você só cita o do governador de Brasília. Deixa eu Na colocar Brasília, aqui. porque está ali ao Talvez lado, né? Está ali ao lado do Ministério da Saúde. Está lá o Palácio do Governo de Brasília e está lá o Ministério da Saúde. Então ele tem muitas condições para isso. Olha, estou falando de 4 aqui. Ceará, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, os presidentes da Câmara e do Senado que ontem lamentaram a saída do Mandetta, só DEM, o governador do mesmo Distrito Federal. Do mesmo partido, do DEM. Então a gente fica só com a opinião do governador do Distrito Federal. Não é isso, não é opinião não, é uma questão de dado concreto, não tem dinheiro para os estados, simples É a opinião assim. dele. Agora, mas os outros governadores não acham. Opinião não, é saldo bancário. Sim, é a sua saldo opinião, bancário. Cláudio. Não, os não é outros opinião. governadores Isso é não têm a informação. mesma... Não é informação. Sim, os outros governadores não têm a mesma informação que o governador do Distrito Federal. A motivação dos outros governadores, o que eu estou discutindo, sabe, Rafael, é a motivação dos outros governadores, são todos adversários políticos do governo. Os presidentes da Câmara e do Senado são do mesmo partido do ex-ministro Mandetta. É claro que eles perderam o poder, né? O governador lá de Goiás rompeu com o presidente da República, e sem contar que, além de amigo pessoal, também é do mesmo partido do Mandetta. O governador de São Paulo fez o que fez naquela reunião com os governadores do Sudeste. O governador do Rio de Janeiro é rompido com o presidente.
O que é que se esperava que essas pessoas se pronunciassem como? Elogiando a demissão ou elogiando então, talvez, qualquer ato do presidente? Claro, talvez então seja o caso do presidente se perguntar por que o país inteiro está contra ele, né? Eu queria aproveitar e colocar aqui nessa discussão mais duas declarações do novo ministro da Saúde. Acho que é importante que o nosso ouvinte conheça o pensamento dele sobre outras questões fundamentais da pandemia. E uma delas é em relação ao fim da quarentena. Quando e como virá uma nova abertura? Foi isso que ele disse nessa entrevista ao José Luiz da Atena, exclusiva ontem na tela da Band. Você pode ter uma segunda onda, se você vai avaliar a possibilidade de reinfecção. O que é fundamental hoje é o seguinte: a gente tem que entender que a gente trabalha num mar de extrema incerteza, a gente tem um conhecimento pequeno da doença, da evolução dela, e o que a gente tem que fazer acima de tudo hoje é acompanhar com informação, com dado, para que a gente consiga entender isso, porque quanto mais a gente dominar a doença, mais eficazes vão ser as políticas e as ações que a gente tiver. Então, em relação à Europa, o que eu posso dizer é o seguinte: acompanhe e vê o que acontece. O ministro também falou a respeito da possibilidade de se tratar de forma diferente em regiões diferentes do país. O que é fundamental é que estados e municípios entendam que qualquer coisa que a gente fizer é para ajudar a aumentar a eficiência e melhorar e acelerar tanto a solução da Covid quanto de outros problemas de saúde. Porque o que acontece? Como é muito heterogêneo, cada lugar vai ter um tipo de problema diferente. A única coisa que você tem que ter é um espírito de cooperação, onde as pessoas vão sentar juntas para trabalhar juntas para a sociedade e pelas pessoas. Bem, outra polêmica ele criou quando participou, no ano passado, exatamente em abril, do 9º Fórum de Oncologia. E ele fez uma afirmação que tem lá a sua lógica, mas é cruel. Como você tem dinheiro limitado, você vai ter que fazer escolhas. Então você vai ter que definir onde você vai investir. E aí ele deu o exemplo. Eu tenho uma pessoa que é mais idosa, que tem uma doença crônica, avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir lá é igual, só que essa pessoa é um adolescente que vai ter a vida inteira pela frente. Essa foi a dúvida cruel e atroz dos médicos italianos, pelo que nós apuramos, né? Escolheram quem é que ia receber a atenção maior. E nessa hora, o idoso com comorbidades fica para um plano secundário. E foi justamente a cruel. Pergunta que o Rafael fez ontem, não é, Zé Paulo, ao médico que falou conosco ontem do Hospital Emílio Ribas, que nesse momento tem ali 100% dos leitos de UTI ocupados, exato. Se já havia no Emílio Ribas, se os médicos já haviam se deparado com uma circunstância como essa, e ele disse que por enquanto não, mas a rotatividade na UTI desocupou leito, ocupou exatamente no minuto seguinte, porque o hospital tem recebido também pacientes transferidos de outros lugares, não é?